Noemi. Continua, porque senão a gente perde o raciocínio. Alguém ia falar, pode É, falar. por gentileza, você falou limite da interpretação, essa parte eu não entendi direito, vai até onde? Porque, Áurea, é o seguinte, os juízes e tribunais, né, de uma forma geral, eles têm, qualquer pessoa, na verdade, qualquer operador do direito, tem a possibilidade de fazer interpretação da lei, né? Na medida que a lei permita uma interpretação, né? Porque, de repente, o texto ele está tão detalhado que não é possível você interpretar de uma outra forma. Não tem duas interpretações para aquele texto. E aí, nesse caso, não é cabível nenhum tipo de interpretação, né? A gente tem uma margem maior para interpretação quando a gente está falando de normas que são abertas, por exemplo, normas mais principiológicas. Por exemplo, as normas da nossa Constituição, que são normas que permitem uma maior interpretação, porque elas estão expressadas em forma de princípio. Então, princípio da igualdade. Qual que é o conteúdo do princípio da igualdade? Vai variar, né, de acordo com o momento que a sociedade está, né? Princípio da inviolabilidade das comunicações telefônicas, né? Princípio da privacidade. Vai variar, né? Agora, quando a gente está falando de uma lei muito detalhada, ela tem uma margem de interpretação muito pequena, porque o texto é tão detalhado que não me permite interpretar nada além daquilo que está escrito ali. E aí, quando eu interpreto para além daquilo que está escrito ali, de forma que às vezes fica até entrando em contradição com o que o próprio texto diz, aí já está ultrapassando o limite da interpretação, né? Aí não seria o caso do legislador fazer, porque para alterar nesse grau, teria que ser feito pelo legislativo, tá? Então, vou dar um exemplo. A Constituição fala que não há crime sem lei anterior que o defina, né? Então, para que haja um crime, tem que ter uma lei dizendo que aquela conduta determinada é um crime, né? Isso aí é um princípio, inclusive, é um direito fundamental, né? Descrito no artigo 5º. O STF recentemente deu uma decisão criminalizando a homofobia. Eu não sei se vocês acompanharam, né? E aí, gente, é uma decisão questionável, não do ponto de vista do conteúdo, porque é óbvio que a homofobia tem que ser criminalizada, né? A gente não pode aceitar que as pessoas sofram ataques, né? Violência, simplesmente pelo motivo de sua opção sexual, né? Então é óbvio que a homofobia tem que ser combatida e é óbvio que ela deve ser criminalizada, mas não pelo STF, né? Por quê? Porque o STF está criando um crime novo que não existe na legislação, né? Sem uma lei anterior que o defina como a própria Constituição determinou, tá? Então é legal que haja o crime da homofobia, né? Que as pessoas que praticam homofobia tenham a sua conduta criminalizada, com certeza, né? Com certeza, todo tipo de violência contra a pessoa humana, por qualquer razão que ela seja, e sobretudo por uma razão tão pequena, que é a opção sexual da pessoa, deve ser sim criminalizada, né? Eu não posso eu não posso cometer violência com ninguém, né? Porque a dignidade da pessoa humana é para todo mundo. Mas eu não posso cometer violência especificamente contra uma pessoa simplesmente porque ela tem uma opção sexual com a que aquilo ali tem a ver comigo, né? Então, é claro que tem que ser criminalizado, né? Mas não pelo STF. O STF não tem a função típica de criar legislação. A própria Constituição já falou que quem cria crime é a lei. E quem faz a lei é o STF? Não, não é. Quem faz a lei é o legislativo. Tá? Então, na minha opinião, eu até não acompanhei profundamente isso, não li a decisão, tá, gente? Eu acompanhei noticiário de veículos de comunicação que eu acompanho, falando sobre isso, né? Então, eu entendo que é uma decisão que tinha uma intenção louvável, né? Mas utilizou o meio incorreto. E a gente não pode ser tolerante com violação à Constituição. Porque quando a gente tolera a violação a um artigo da Constituição, a gente abre a possibilidade de que outros direitos fundamentais também sejam violados. Então, quando eu violo o direito fundamental de anterioridade, né, da lei penal,
ou seja, de que a lei penal tem que existir antes de eu criminalizar uma determinada situação, eu estou abrindo a possibilidade de violarem outros direitos fundamentais para mim também, tá? Então, eu acho muito perigoso que se violem direitos fundamentais, né? E que o STF, então, nesse caso específico, crie uma norma sem lei, né? Crie um crime, na verdade, sem que tenha existido uma lei, tá? Com a melhor das intenções para criminalizar uma situação que de fato deve ser criminalizada, mas não utilizando o meio adequado, tá? E aí violando dessa forma a Constituição, não pelo conteúdo em si, mas pelo meio que foi utilizado, tá? Então é um exemplo, gente. A função de legislar é do legislativo. O STF tem a função de interpretar a lei. Nesse caso, né, ele extrapolou a interpretação. Né? Ele foi além da função que ele deveria. Ele pode interpretar a lei penal? Ele pode. Mas a interpretação que ele deu nesse caso criou um novo tipo penal que não existia. E o judiciário não tem competência para criar um novo tipo penal. Né? Quem tem é apenas o legislativo. Tá? Então, só um exemplo para vocês de um poder entrando na função do outro. Tá? E isso é inconstitucional, gente. Um poder entrar na função do outro é inconstitucional. A lógica de estabelecer essa divisão dos poderes é justamente para evitar a concentração de poder na mão de uma pessoa só, ou na mão de um só órgão, ou de um grupo de pessoas, né? E fazer esse sistema, que é um sistema de balanço, é um sistema que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Ou seja, tudo tem o seu limite, né? Então, todos têm as suas funções e essas funções elas acabam em um determinado ponto, para não ultrapassar aquele ponto e chegar a ser arbitrário. Tá? Então, é importante a existência dos três poderes e a lógica de existência dos três poderes é que cada um tem a sua função. Tá? E eles são independentes e autônomos justamente para que eles possam exercer as suas funções com tranquilidade, sem ter preocupação de ter que se adequar ao que o outro poder está falando, ao que o outro poder está determinando, está exigindo. Tá? Então, fere a própria lógica de existência da separação dos poderes. Tá? Então, é importante a gente observar isso. Não vale, e isso é muito importante, gente, a gente tem visto isso, tá? Não vale qualquer coisa para eu conseguir uma decisão do que eu quero, da forma que eu quero, tá? Eu não pago qualquer preço para ver uma decisão, né? Por exemplo, né? Eu não pago qualquer preço para ver o presidente fora do cargo dele, né? Nem esse presidente atual, nem os presidentes anteriores. Eu não pago qualquer preço, por mais que eu entenda e queira, né? E ache que ele deve, que eu ache que ele deve responder pelas suas atitudes. Eu não acho que violar a Constituição seja o caminho adequado para se chegar a este objetivo. E eu não acho que vale qualquer coisa, inclusive violar a Constituição, para chegar a esse objetivo. Eu não quero esse objetivo a qualquer custo. Vocês percebem isso? Né? É isso que eu quero dizer com esse limite, tanto de interpretação, né, da lei, quanto de extrapolar, de qualquer um dos poderes, extrapolar a sua própria função. Tá? Lembrando, inclusive, gente, que a separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Lembram das cláusulas pétreas? Que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º? São aquelas questões que não podem ser retiradas da Constituição. Né? Não podem sofrer, não podem, né? O texto expressamente fala que não podem ser suprimidas do texto constitucional. E a separação de poderes é uma delas. Né? Então, na vigência da atual Constituição, nunca vai ser possível a gente viver num estado que os poderes não sejam separados, tá? Não sejam separados em três, tá? Porque a tripartição dos poderes, a separação dos poderes, da forma como ela está prevista no artigo 1º, é uma cláusula pétrea. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer uma observação? Obrigada. Não. Ok, Noelle. Eu não estou vendo ninguém aqui do quarto período. Não tem ninguém no quarto período. Não, a Jordana, Você né? compartilhou? Você compartilhou? Compartilhei, tá todo mundo no mesmo grupo.
Acho que muita gente do quarto período ainda não fez matrícula. Ô, gente, então eu vou encerrar por hoje, tá? Porque eu não, na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o poder legislativo, tá? Você vai mandar isso aí pra gente, né? Essa aula gravada? Isso. Vou mandar essa aula gravada. Vou subir lá na plataforma da faculdade, tá? Ok. E aí, gente, as nossas aulas sempre às quintas-feiras, às 19 horas, ok? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai fazer pela plataforma da faculdade. Tá certo? Tá bom. Aqui, manda também o horário das provas, o horário e o dia das provas, aquele calendário. Vou mandar o calendário para vocês, vou mandar. Vou mandar aqui no grupo agora, tá bom? Boa noite, obrigada. Boa noite Boa a noite. todos, um abraço, é um prazer imenso estar com vocês novamente. Fico muito feliz que eu estou com essas Prazer é turmas todo. que eu adoro. Espero que seja proveitoso. Um beijo, gente. Obrigada, nossa. professora. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite.